Cumprimento o povo de Deus com gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Podeis sentar, meus amados irmãos. Vou contar rapidamente algo. Glória a Deus. Quando eu vou pregar, ninguém sabe, né? Quando nós vemos aqui no domingo, ninguém sabe quem vai pregar. Só o Senhor Jesus que sabe mesmo. Aí eu subi lá em cima para conversar com o pastor Cristiano e ele falou que eu ia pregar hoje. Falei amém. Aí eu convidei o diácono Renan para subir, o irmão João e o pastor João, que ele já sobe, né? E o porquê, meus amados irmãos, Deus me fez isso? Porque um dia, quando nós estávamos ali atrás dando ceia, glória a Deus, Deus me revelou algo quando nós estávamos fazendo uma visita, que nós fomos que ela membra, mas ela saiu, foi para outra igreja, amém, nós não sabemos como que ela está vivendo. Aí a vida é dela, né, é de cada um sabe o que faz da vida. Então eu estava orando ali, nós estivemos orando para entregar a ceia para o irmão, e Deus me tocou assim, ó, uma corda com três dobra, ela não se quebra fácil. E quando nós estávamos orando ali, Deus me mostrou uma corda de navio com 3 dobras, bem grandona e forte. O que eu venho falar para a igreja, na revelação que Deus me deu naquela noite lá? Que vamos ser unidos, vamos ser que nem uma corda, sabe aquela corda forte que não se quebra. Aquela corda de um navio é tão forte que ela segura muitas toneladas. Muitas toneladas, e olha que o navio, ele não encosta, porque eu assistia muito coisa de pesca, eu já fui pescar em alto mar. O navio é tão grande que quando ele é atracado, ele sai, ele só faz assim, dá umas volta ao contrário, e a mesma corda ela e volta o corda. Ela dá um supapo no barco, e o barco volta para o lugar. Que Deus vem me trazer agora, neste momento, no meu coração. Se a sua vida está saindo da presença de Deus, não, muitas pessoas falam assim: tem um irmão só ora por mim. Mas não é melhor nós assumir que estamos saindo da presença de Deus, que estamos fracos, pedir uma oração, de que nós não falar assim, não, eu não vou pedir uma oração, deixa comigo, eu vou orar, vou ler a Bíblia, não. É humilde, quem se humilha na presença do Senhor, Deus exalta. É melhor você chegar para aquele irmão que você sabe que ele está ali, irmão, vamos fazer uma campanha, os 3 em oração, vamos me ajudar, porque é mais simples. Infelizmente, é mais simples você erguer a sua cabeça, sair da presença de Deus, do que se humilhar na presença de Deus. É mais fácil o quê? Você cavar um buraco de 20 metros ou desistir? É mais fácil de desistir e chamar uma escavadeira e ir lá, você não vai ter trabalho nenhum. Então, na minha humilde palavra, vamos se unir. Porque é tempo de se unir, é tempo de se pegar as mãos, é tempo de orar um com o outro, é tempo de buscar a Deus. Faça campanha em casa. Eu fazia muito, eu parei, o que eu estou falando está pegando para mim. Eu parei de chamar os irmãos, eu chamava o irmão, vamos orar, chamava 2, nós orava de madrugada, com chamada de voz, nós orava ali, meu irmão, Deus abençoe, e ia dormir. É melhor estar na união de que estar sozinho na peleja. É melhor estar com Cristo, com os irmãos, de que sozinho na peleja. Amém, meus amados irmãos? Eu convido meus irmãos a ficar de pé. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor Jesus. E abrir a sua Bíblia, glória a Deus, em 2 Samuel. Glória a Deus. 2 Samuel 6. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Esta palavra aqui, meus amados irmãos, Deus me trouxe quando eu estava no leito. 2 Samuel, capítulo 6.
quando eu estava no leito. Fiquei quase uma semana no leito, sem comer, porque eu comia, tinha ânsia de vômito. Eu não ficava em pé. E eu nunca tinha lido essa mensagem, já escutei falar, pregar também, mas nunca tinha pregado ela. Glória a Deus. Tem um irmão ali abrindo, vamos esperar ele, amém? Vamos ler só o capítulo 4, capítulo 6, verso 4, perdão. E levando-o da casa de Abinadab, que estava em Geba, com a arca de Deus, aí iam adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel festejava perante o Senhor, com toda a sorte de instrumentos de pau de feia, também com harpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiro e com cimbas. Amém? É só até aí, meus amados. Vamos orar um minutinho. Poderoso Deus e eterno Pai, está aqui, Jesus, querido Deus amado, a sua santa palavra, Pai. Pai, querido Deus amado, Senhor, perdoa os meus pecados, as minhas falhas, Pai. Perdoa, Jesus, querido Deus amado, Senhor Deus da glória, Senhor. Oh, Jesus, fala comigo, fala com a tua igreja, Senhor. Simples, Jesus, querido, e objetivo, Jesus, para que nós venhamos entender a tua santa palavra, Pai. A qual o Senhor colocou no meu coração, Jesus, querido, a qual eu estava no leito, Pai. A qual, Jesus, querido Deus amado, Pai. Nenhum remédio naquela hora, Jesus, querido, fazia efeito, Pai. Mas é o Senhor, Jesus, que estava ali, Jesus, querido Deus amado, Pai. Está aí a tua santa palavra, Jesus, querido Deus amado, Pai, para a tua igreja, para nós, Senhor, se alimentar dela, Jesus. É assim que eu te peço e desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém? Podeis sentar em a salva de palmas para o Rei da Glória, amém? Meus irmãos, esta palavra, muito conhecida, palavra da Davi traz a arca para Jerusalém. Glória a Deus. Quando Davi foi, meus amados irmãos, a casa, glória a Deus, para trazer a arca de volta, a arca de Abinadab, ele foi lá determinado a trazer, determinado a vir com ela. Ele pegou muitos homens, glória a Deus, para ir lá e buscar e trazer a arca de volta. Ele foi lá, pegou a arca. Mas, meus irmãos, quando nós estamos, a glória a Deus, de qualquer jeito, glória a Deus, a arca, quando nós pega a arca, nós temos um temor, glória a Deus, porque ele foi lá, ele pegou a arca, mas ele foi lá com um carro novo, ele foi lá com bois novos, mas não foi o carro novo, glória a Deus, que fez ele voltar atrás e deixar a arca de novo. Quando ele estava indo, a arca balançou para cima e para baixo, a água veio e um servo foi lá e tentou segurar a arca e matou ele na hora. O que ele pensou ali na hora? A arca está matando um que segurou. Na mesma hora ele falou: não, Senhor dos Exércitos Todo-Poderoso, porque as pessoas só pregam o Senhor bonzinho. Muitas pessoas pregam o Senhor bonzinho, vai dar fruto, vai dar... Ele dá sim. Mas naquela hora ele chamou um temor para ele e falou: não, vamos levar a arca de volta. Vamos levar a arca para onde que nós pegamos elas de volta. Porque ele pensou ali naquela hora, a palavra não fala isso, mas ele estava levando a arca, ele sabia que era a presença de Deus naquela hora, mas ele viu que a arca matou o homem, e na mesma hora ele parou, falou: não é hora de levar, o Senhor está furioso, o Senhor não quer. Mas mal sabia ele que não era aquilo. É quando nós levamos a palavra de qualquer jeito. Irmãos, para você entender, eu não sou hipócrita. Irmãos,
tudo se encaixa, tudo eu oro a Deus e falo, Senhor, me dá um momento certo para me falar, para não me constranger, para que eu não venha ficar, sabe, quando nós fala algo da parte do Senhor, nós não se constrange, nós fala da boca para fora aquilo que não é de Deus, mas quando é de Deus, nós fala nós fala sossegado, nós fala tranquilo, porque sabemos que alguém aqui está desse jeito, estava desse jeito, temos que saber a hora certa de falar. Quando teve dois momentos, que um foi aqui, que os irmãos vão lembrar, e o outro foi lá no Campo Grande. Quando eu estava abrindo culto, tinha um mês. Não é pecado, entenda, não é pecado, mas aquilo que Deus dá para nós temos que fazer com carinho, com amor. Aquilo que Deus coloca no nosso coração, aquilo que Deus dá para nós temos que entregar de coração. Estava a hora de orar pelas ofertas e pelo dízimo. Aí eu estava ali orando a Deus ali. Quando estava louvando, eu estava aqui sentado e meditando. Presta atenção, igreja, meditando. Senhor, estou abrindo o culto, mas como que eu vou orar pela sua igreja se eu não entreguei o dízimo esse mês? Como que eu vou orar para o Senhor abençoar se eu não entreguei o dízimo esse mês? O Senhor não tem nada a ver com as nossas dívidas, é nós que fazemos as dívidas. E o Senhor abençoa com saúde, abre as portas para nós entregar aquilo que é dele, não é nosso. Aí aconteceu isso lá no Campo Grande, chamei o irmão João, diácono e pastor, porque cada um tem uma etapa, todos têm uma etapa. Deus não levanta, porque ele sabe que nós temos que ter etapa. Deus sabe, temos que aprender, nós temos que ler, então nós temos que ter etapa. Lá aconteceu com o irmão João, chamei ele. Na mesma hora, um temor, não vou orar. Não vou orar. Como que se ora para alguém que você não entrega aquilo que Deus dá para você? Aqui aconteceu, eu chamei a irmã Rayane. Irmã Rayane, ora pelo dízimo e oferta. Porque o temor bateu no meu coração. Mesma coisa Davi, o temor bateu no coração dele na hora que a arca matou. Na hora lá bateu um temor nele. Falei, Senhor, eu não vou orar. Senhor, muito obrigado, Senhor, porque esse temor no meu coração. Aí eu chamei a irmã Rayane orou. Ela veio até meio sem jeito, mas eu falei, você vai orar, irmã. Irmã, não adianta nós ir na casa das pessoas, nós visitar e o nosso coração fechado, falando asneira, falando abobrinha por aí. Como que nós vamos entregar algo para aquelas pessoas que estão na casa com o nosso coração fechado, com a nossa mente focada em outras coisas, com nossos pensamentos maquinando aquilo que não é de Deus? Como que nós vamos andar se nós estamos na corda bamba? Como que nós vamos andar no caminho estreito se nós estamos num caminho largo? Não existe. A palavra de Deus é sim, sim ou não, não. Não tem meio termo. Eu não estou fugindo da palavra. Tá se encaixando tudo. Está se encaixando tudo. Davi, aqui, ele voltou e entregou. Quando o Senhor me colocou no leito, porque eu estava bom. Segunda-feira eu já amanheci ruim. Segunda-feira eu amanheci com as pernas tremendo, não vontade de comer, não vontade de fazer nada. Eu estava bom. Estava rindo, alegre. Segunda-feira eu às vezes eu dirijo, às vezes nós reveza. Como o pastor João não gosta de dirigir, mas eu dirijo. Que eu vou ficar do lado hoje. Cansado de dirigir. Ele dirige. Mas segunda-feira eu estava com um rapaz que eu estava treinando. Eu estava ruim. Falei, dirige aí. Eu fui para trás do carro, dormi quase o dia inteiro, ruim. Tomei remédio assim naquela hora, ruim. Falei, não, vou para o médico amanhã. Fui no médico
o médico me deu injeção, melhorou um pouquinho, voltei para casa. Entenda a palavra nesse testemunho, entenda a palavra. A palavra é o quê? Temor a Deus. Quando o Senhor me colocou no leito ali, eu tomando mais ou menos uns 5 remédios. Tomava com a dor, tomava para inflamação, eu tomava muito remédio. E coisas que eu não gosto de tomar nenhum remédio para dor de cabeça, eu não gosto. Porque senão o nosso corpo fica viciado. Qualquer dorzinha vai tomar um remédio, qualquer uma dorzinha já vai tomar remédio. Então eu ali, Deus foi trabalhando na minha vida. Deus foi trabalhando na minha vida. Eu ali, eu falava assim, Senhor, eu sei que o Senhor está aqui comigo. Irmão, foi 3 dias de cama, não aguentava andar, não aguentava comer. No outro 4º dia também eu não aguentava comer, eu perdi quase 5 quilos e pouco. Olha que eu sou magro, eu fiquei muito magro. Aí na hora, eu abri esta palavra aqui, não li muito, eu só escutei. Porque eu não aguentava sentar, só deitado. E eu lá assim trabalhando, e Deus trabalhando na minha vida, eu vendo aqui, Deus falou assim, olha, conserta mais o teu financeiro. Aí eu, verdade, eu gasto muito com qualquer coisa. Qualquer coisa que eu vejo, na minha infância foi muito dura as coisas, foi muito apertado, a minha mãe não podia me dar condições boas, e hoje quando eu tenho, eu quero comprar. Eu quero muitas coisas que eu não tive, hoje eu quero comprar um carrinho de controle remoto, essas coisas. Muitos falam assim, Davi é grande, Davi é um... Não, mas a infância foi dura. E quem sabe que a infância é dura. Hoje a infância é tão leve que o povo, as crianças têm as coisas dentro de casa. E mesmo assim maltrata a mãe e pai. E mesmo assim é muito ignorante com pai e mãe. Ah não, se você não me der, eu vou fazer isso, vou pular um muro, vou sair de casa. A minha mãe e meu pai falavam assim, vai, que você vai ver o que é ruim lá na rua. Vai que você... Eu não tinha nem tamanho. Pai, você está me batendo, eu vou embora. Ele abriu a porta ainda. Vai. Amanhã você volta que eu sei. Eu nem ia para o meu quarto e começava a chorar. Então hoje eu compro as coisas. Comprei já, e uma das coisas que eu olhava assim, puxa, eu queria ter isso como na infância, vou comprar. Ia lá e comprava. Hoje tem coisa lá na minha casa que eu nem uso mais, porque eu usei só 3 vezes, sabe aquela vontade de ter quando você não tinha? Usa 3 vezes, 4 vezes, está lá. Dou para o meu sobrinho, está lá. Deus fala assim, cuida do teu financeiro. Porque o dinheiro quando vem, ele vai rápido. Você gasta assim, rápido. Segunda coisa, irmãos, é dentro da palavra, é o temor a Deus que nós temos que ter. Davi ali, ele teve temor a Deus, falou, não, olha, entenda, vamos devolver a arca. Quando a arca chegou lá, o que foi que aconteceu? A família foi abençoada, Deus abençoou, Deus dos exércitos abençoou. Não que eu não estava na presença, mas eu não estava fazendo as coisas que não agradavam. Às vezes nós fazemos coisa que não agrada, depois quando Deus coloca nós no leito, depois quando Deus chama um profeta, que nós vamos falar, meu pai, é verdade, por isso está acontecendo isso. Deus falou assim, cuida da tua vida sentimental. Falei amém, Senhor. Estamos errando, nós somos pecadores, mas amém, Senhor. Vou acertar a minha vida. Sempre eu escutava isso assim, entenda, sempre eu escutava isso. Casa e muda de vida. Casa e muda de vida. Eu na minha casa. Irmãos, eu não perdi a minha mãe e meu pai. Mas eu não sei como é a dor de perder um pai e a mãe. Eu já tive condições de sair de casa, tive. Mas o que eu preservei, a minha família. Depois de uma desilusão que eu tive, eu falei, não, vou ficar em casa, vou preservar ela, minha mãe e meu pai, porque eu sei que eles já estão numa certa idade. Meu pai tem quase 80 anos, minha mãe tem quase 70. Minha mãe está ali na presença de Deus firme, a qualquer momento Jesus pode levar ela.
A qualquer momento ela pode ter um derrame, ela pode ter alguma coisa, um infarto, ela pode cair. Subiu, acabou. Acabou. Então eu preservei enquanto em vida. Mas Jesus falou para mim assim, ó, eu num leito lá, eu não conseguia nem dormir, para você ver que eu tossia tanto, que agora que está passando muita dor aqui, porque eu tossi tanto que as minhas costas chegam a doer. As costas doeu, a minha garganta estava fechada, inflamando, tanto tossi, eu não parava. E tomava xarope de guaco, tomava xarope disso, tomava xarope daquilo. Mas quando nós tomamos xarope e depois entendemos que é Deus trabalhando, nem uma bezetacil dá jeito. Nem uma bezetacil dá jeito, porque eu tomei uma bezetacil, saí lá assim, ó. Quando eu cheguei em casa estava do mesmo jeito. E olha que bezetacil é forte, pararam de dar muitas. Em qualquer coisa era bezetacil, qualquer coisa era bezetacil. Eu saí da minha casa ruim, voltei, fiquei 5 minutos, quando cheguei em casa, nada aconteceu, nada. Peguei uma lista assim de remédio assim, ó. Meu pai foi comprar para mim porque eu não aguentava andar, eu não aguentava andar. Ele foi comprar, voltei tomando os remédios, nada. Depois Davi, aqui ó, Davi quando ele leva, quando ele vê assim, é eu. Nós temos que levar a palavra, Deus não é de qualquer jeito. Nós temos que levar o Espírito Santo no nosso coração, não é de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito. E eu estava levando a presença de Deus de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito que leva a presença de Deus. Oh, aleluia, glória a Deus. Comanai suri me canta labassuri comanai. Não adianta. Aqui de um jeito, lá fora outro. Ou é ou não é, não adianta. Eu falei, Senhor, se for para me envergonhar, Senhor, me tira, me põe para bem longe, Senhor. Mas não me deixe envergonhar o seu nome debaixo da sua santa presença, Pai. Eu orava para Deus desse jeito. Corrige, se corrige. O pastor prega direto aqui, ontem ele pregou aqui. Corrige, se corrige, se corrige, se corrige, se corrige, se corrige. Direto. E eu orei a Deus, ontem eu fiz aqui, ó, um propósito com Deus. Fiz que nem Davi, um concerto com meus olhos, concerto com a minha fala, concerto com o meu andar, concerto com o meu falar. Ontem eu fiz um concerto com Deus aqui. Porque nós sabemos que andar com Deus não é fácil. É que nem eu falei, é melhor. Davi fez o quê? Ele largou a presença de Deus. Ele achou mais fácil largar a presença de Deus. Não, Deus está furioso, Deus matou, vai me matar. Não, eu vou largar, vou devolver, para ver o que acontece com eles. Não, eu vou, não. Desse jeito não. Uma dorzinha aqui, uma dor ali, um falando de mim, outro falando de mal, outro falando bem. Não. A família em cima, porque primeiro era a família, né? Mas Davi, ele fez mais fácil o quê? Não cavar. Ele fez mais fácil o quê? Devolver a presença de Deus. E eu orando ali, orando, eu falei, Senhor, não vou devolver a sua presença. Já paguei um alto preço, já perdi tudo. Hoje ainda eu estou no processo. Muita gente sabe e fala assim, não, eu estou bem. Não, estou num processo. Estou num processo ainda. Porque não é fácil você estar na presença de Deus, estar expulsando o demônio, estar indo visitar almas que estão precisando, depois largar e sair e voltar assim, não, eu vou voltar. Não adianta, não é assim. Quando você, os fumantes, quando você passa por um processo na vida, é aos poucos. Você vai numa casa lá que fica lá 1 mês, 2 meses, 3, 4, 5 meses lá, sem ver. A abstinência bate, você fica lá. Se você sair,
Falar, não, eu vou aqui, ó, focar em Cristo, focar em Deus. Mesmo na minha falha, mesmo nos meus erros, mesmo no pecado, mas eu vou focar em Cristo, vou focar na minha salvação. Eu vou focar aqui, no caminho estreito. Aqui não, é comigo aqui. Quando ele sai de lá, porque eu já vi colegas meus lá na Baixada, onde eu estava, eles iam para casa de recuperação, magro, volta gordo, forte, mas eles não têm força. Porque quando nós falamos assim, ó, vai na presença de Deus, só Ele que dá a força necessária. Eles não vão. O que eles voltam a fazer? Volta para as drogas, fica pior do que estava, não quer mais voltar. Rejeita a ajuda da família. A primeira coisa que ele rejeita é a ajuda da família, porque sai da casa e vai embora. Davi, ele não queria. Ele sentiu o temor, ele ficou com medo. Não, vamos devolver. Mas eu lá enfermo, eu lá, Deus falando, ó, trabalha no teu financeiro, trabalha no teu espiritual, trabalha na tua área sentimental, trabalha lá no teu trabalho, porque quando nós vai trabalhar, nós temos que fazer não aquilo que para agradar o nosso patrão, não, vou trabalhar bem para ele ver, não, trabalhe naquilo, na forma que Deus deu. Trabalhe com amor, faça com amor. Não é para você, mas faça com amor em Cristo. Eu deixei de ir em duas entregas de marmita. Pô, eu gosto de ir, porque eu vim de lá disso da Baixada, nós lá fazia. Na última vez agora uma alma que, se eu não me engano, o irmão Luiz que levou na rodoviária. Eu vi só o vídeo, ele se emocionando, ele chorando, por quê? Porque uma igreja que tem a arca dentro, a arca que está aqui, igreja, eu lá, falei assim, Senhor, eu vou ir. Mas Deus foi trabalhando, não, Senhor, eu vou sair da igreja. Quando Deus trabalhou em mim, não, a arca está lá. Você vai deixar a arca? Você vai, Noé, quando construiu a arca, quando os bichos entrou, quem estava dentro da arca? Eram os bichos? Quem estava dentro da arca que mandou Noé? Noé, vamos já, o dilúvio já vem aí, já vai acabar com os pecadores, vai acabar com tudo. Vai acabar com os idólatras, vai acabar com os mentirosos, vai acabar com tudo. Entra, pega a sua família, pega os animais de dois em dois, entra que eu vou contigo. Entra que lá eu estou dentro. Nada vai acontecer com a tua família. E fico lá fora. Aquele que não acredita em Deus, pecando, fazendo tudo que desagrada a Deus. É a mesma coisa aqui, ó. Davi, ele entregou a presença de Deus com temor. Mas quando ele viu que a outra casa estava sendo abençoada, quando ele viu que a família que ele deixou a arca lá estava sendo abençoada, que ele abençoou todos ali, ele falou, opa, o Senhor está abençoando. Eu deixei a presença do Senhor pelo meu pensamento. Muitas das vezes no nosso pensamento nós deixamos a presença de Deus. Não, aqui está bom, em casa está bem, eu estou bem, a minha finança está boa, não, eu estou bem, não. A minha finança está boa, mas conserta mais. Seu financeiro está bem, conserta mais. O teu espiritual está bem, conserta mais. A tua família está bem, mas conserta mais. Porque o inimigo está aí com aquele pé de cabra assim, ó, querendo arrombar, ó. Ele está aí querendo destruir a família. Ele não está brincando com nada. E você já sabe muito bem disso. Muito bem que muitas das vezes é pregado aqui. Não precisa nem falar muito, que você já sabe. Se não consertar, ele vai com o pé de cabra, vai arrebentar. É mãe para cá, é filho para lá, esposa para lá. Porque, infelizmente, é separado, mas o que pega mais são as crianças, que não tem nada a ver. Que não tem nada a ver do nosso posicionamento, que não tem nada a ver com a nossa falta da presença de Deus. Então Deus foi trabalhando na minha vida. Quando eu estava lá, mas aí eu falei, não, Senhor, é verdade. Eu vou voltar, Pai. Sei que estamos errados. Nós sabemos qual é a área
vida que nós estamos errando. Mas tem momento que nós faz automaticamente que nós nem percebemos. Não, é automático. Acorda, escova os dentes, toma banho, veste a roupa do trabalho, vai trabalhar, pega o carro, volta, vem para a igreja, almoça. É automático. A nossa vida fica no automático. Muitas das vezes nós... Não, calma aí, eu tenho que pensar, eu tenho que orar, eu tenho que fazer isso. Aí, eu não queria dar essa notícia para minha mãe, porque, infelizmente, eu estou aqui pregando. Infelizmente e felizmente. Estou aqui pregando, mas eu posso... qualquer momento eu posso receber uma ligação, olha, tua mãe faleceu, Jesus veio buscar ela. É a vida. É a vida de um cristão quando ele está na velhice, quando ele está ali, o cansaço e fadiga, que o Senhor fala assim, não, eu vou recolher, já está muito cansada. Quantas irmãs da Deus e amor que já estavam muito cansada, debilitada aí. O Senhor falou, não, vou recolher, é minha. E recolhe. Quantas? Mas eu falei, não, Senhor, vou consertar isso, vou arrumar isso, vou fechar a brecha aqui, vou tampar ali, para que o Senhor venha trabalhar na minha vida. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E Davi foi lá pegar a arca de volta. Quando foi lá, ele se alegrou. Irmão, quando eu entrei pelaquela porta ali, depois de 2 semanas ruins, tossindo ainda, a minha mãe ainda falando, não vai, cuidado, leva máscara, você está tossindo demais. Eu falei, mãe, não é resfriado mais, é a garganta que já está inflamada de tanto tossir. Falei, Senhor, eu estou de volta. Mas o Senhor trabalhou, falou, ora mais e fala menos, escuta mais e fala menos. Eu falo, né, irmãos, eu brinco tudo, mas na hora de falar do Senhor Jesus, nós temos que falar sério. Então eu cheguei para minha mãe e falei assim, mãe, é a hora de eu ir, é a hora de eu vou sair de casa, não sei quando, estou orando a Deus e vou sair de casa, vou alugar uma casa, vou sair. Aí a minha mãe olhou para minha cara e falou, não, Davi, não faça isso. Ela começou a chorar, eu chorei de um canto, ela chorou do outro. Porque sentimento de mãe, só quem é filho, a mãe está viva sabe. Morrer também sabe. Comecei a chorar, falei, não, mãe, é a hora. Já passou da hora, né? Mas como eu amo muito a senhora, quero ficar mais próximo possível, não que eu não vou ver. Irmãos, com toda a sinceridade que eu falo, toda a verdade que eu falo, eu só não saí daqui ainda, porque a presença de Deus está aqui. A arca de Deus está aqui. Porque nós falamos assim, a luta está grande, é melhor ficar em casa e ir para outro ministério. Tem muitos ministérios aí, que tem a arca da aliança dentro. Tem, mas será que a arca da aliança faz que nem fez na casa de Abinadab? Põe de pé, tira dos vícios, tira do pecado, abençoa, livra. Eu falei, Senhor, eu sei que a arca está lá, Pai. Só se o Senhor falar no meu coração para me sair. Eu sei que Ele não vai falar isso. É muito difícil. É difícil, porque quando Deus está, quando nós queremos estar, qual é o Deus que fala assim, não, vai para a rua, vai beber. Não, Ele não fala. Ele está assim, ó, braços abertos, querendo que nós, cada vez mais, nós fique pertinho dEle. E meus irmãos, esta palavra a qual Deus trouxe no meu coração hoje, agora. Hoje, porque eu li, Deus veio só trabalhando aqui. Que nós venha temer a Deus mais. Que nós venha, tá bom o financeiro? Melhore mais. Melhores, eu já falei isso, não vou repetir. Que nós venha melhorar mais na presença de Deus. Que nós venha ter o conserto mais e mais na presença de Deus. Davi, segundo o coração de Deus, fez o conserto com ele. Senhor, estou fazendo um conserto contigo, Pai. Louvado seja Deus. Eu peço à igreja que coloque de pé. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Vamos orar, meus amados irmãos, pela nossa família.
E quem tiver algo para melhorar com Deus, vai falar assim: Senhor, eu estou bem. Não, Senhor, quando eu sair daqui eu estou melhor. Não, o dia de hoje que é o melhor. O dia de agora que é o melhor, porque amanhã só pertence a Deus, daqui a 10 minutos eu só pertence a Deus, daqui a 5 minutos, quando o Senhor sair pelaquela porta, o Senhor pode acontecer alguma coisa comigo, com qualquer um dos irmãos, hoje ou agora, na presença de Deus, quando vocês estão com olhos abertos, agora, vamos pedir para Deus: Senhor, peça aqui, ó, se você tiver vergonha, porque quando nós quando Deus coloca no nosso coração e nós fala, porque alguém está precisando dessa palavra hoje. Alguém está precisando dessa palavra. O Senhor não vai falar assim, a palavra à toa. A palavra não vai vazia. A palavra enche no coração, fala: Senhor, eu estou aqui. Ore a Deus quando chegar naquilo que você está mais necessitado. Faz uma conexão com Deus e depois fala de novo. Mas, irmãos, as pessoas falam assim: o Senhor não é surdo. Não é. Mas quando aquele lá estava precisando, o que ele falou? Senhor, filho de Davi, tem de misericórdia de mim. Ele gritou. Senhor, ele gritou tanto que as pessoas falaram: fala baixo, fica quieto. No meio da multidão, o Senhor não vai escutar, fica quieto. O inimigo quer que nós feche a boca, o inimigo quer que nós tenha vergonha, o inimigo quer que nós feche a nossa boca para nós não clamar a presença de Deus na nossa vida. É isso que o inimigo quer. Quando aquele Senhor, filho de Davi, o que a multidão falava? Cala a boca, fica quieto. O inimigo quer isso, quer que nós fique quieto. O inimigo quer que nós não clame, o inimigo quer que nós não se acheguem em Deus. E hoje vamos clamar. Se você quiser clamar alto, clame. Se não quiser, eu só estou falando o que Deus colocou no meu coração agora. Uns 5 minutinhos, 1 minuto, assim quando... Amém, meus amados irmãos? Vamos pedir. Glorioso Deus e eterno Pai. Pai querido, Deus amado, nós estamos aqui, Senhor. Jesus querido, Deus amado, Senhor, eu te peço, Senhor, tenha de misericórdia de mim, Senhor. Filho de Davi, tenha de misericórdia de mim. Pai querido, Deus amado, Senhor, misericórdia, Senhor. Misericórdia, Jesus, misericórdia, misericórdia, Pai. Pai querido, Deus amado, Senhor, Deus da glória, Pai. Oh, Senhor Jesus, que as bênçãos, Pai, venha sem medida, Jesus querido, na nossa vida, Pai. Pai querido, Deus amado, benção, Pai. Benção, Jesus querido, Deus amado, na nossa vida, Pai. Nossa vida espiritual, Senhor, nossa vida, Jesus querido, Deus amado, Pai, corpo, alma e espírito, Senhor, os três têm que andar junto, Pai, os três têm que andar na mesma fé, os três têm que andar junto, Pai, Pai querido, corpo, alma e espírito, Senhor, os três têm que andar, Jesus querido, Deus amado, Pai, assim como o Senhor falou, Pai, oh Jesus querido, Pai, a corda de 3 do 1, Pai, ela não se quebra, Pai, corpo, alma e espírito, Senhor, tem que andar alinhado, tem que andar, Pai. E naquele momento minha alma, Senhor, oh Jesus querido, estava, Senhor, amargurada, Pai. O meu corpo estava doente, Pai, e o meu espírito estava chorando, Pai. E o Senhor chegou, Jesus querido, Deus amado, Pai, e me colocou de pé, Senhor. Pai querido, Deus amado, Pai, oh Jesus, entra na minha vida, Pai. Entra, Espírito Santo, faz morada, Senhor. Pai querido, Deus amado, estar aí, Senhor. Oh Jesus, os teus servos, Pai. Estar aí aqueles que vêm buscar uma cura, Pai. Está aí, Jesus querido, Deus amado, Pai. Aquele que veio, Jesus, buscar o renovo, Pai. Pai querido, Deus amado, Pai. Fala conosco, Jesus querido, Deus amado, Pai. Na nossa casa, no nosso falar, no nosso deitar, Senhor. Que a nossa palavra venha, Jesus querido, Deus amado, Pai, conforme, Senhor Jesus, a tua santa palavra. Pai querido, Deus amado, Pai, nós te agradecemos, Pai. Eu te agradeço desde já, Senhor, essa rica oportunidade, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, meus amados irmãos. Glória a Deus. Aleluia a Deus. Glória a Deus. Senhor, que palavra, né? Se eu e você quer ser abençoado, chama a presença de Deus para tua casa. Se você quer ser abençoado, chame o Senhor para dentro da tua casa. Alguns meses atrás, o meu hotel, ele estava acordando de desespero, chorando. E a gente achou estranho porque ele sempre deitava e dormia a noite inteira. E ele acordava em desespero.
E eu falei, a minha esposa falou comigo, e eu falei, Gisele, tem algo estranho acontecendo com ele. E ali, à noite acordava, chorava, e aquele choro, a gente colocava ele para dormir, ele acordava assustado de novo. E a gente às vezes quer bater, quer gritar, para ver se a criança para de chorar. E só que dentro de mim eu sabia que tinha algo errado. E eu falei, Senhor, o que está acontecendo dentro da minha casa? E eu ali buscando ao Senhor, orando a Deus. Aí eu fui para a cozinha, sentei lá, fiquei lendo a palavra. E eu falando com Deus, eu vi um vulto passar dentro da minha área. Eu falei, é você, Satanás. Eu sabia que tinha algo errado. Muitas das vezes, igreja, a gente sabe que o diabo, ele entra sem permissão. A gente, por estar na igreja, por estar servindo a Deus, a gente fala, não, o diabo não vai entrar na minha casa, ele entra sim. Muitas vezes a gente sabe que o diabo, ele entrou e a gente não tem forças para orar. E eu falei, Senhor, me ajuda, Deus. E eu comecei a orar, comecei a expulsar. Eu falei, a casa é minha, você não é bem-vindo aqui dentro da minha casa. Aí comecei a orar, a repreender. Daquele dia por diante, ele nunca mais acordou chorando. Igreja do Senhor, esteja atento dentro da tua casa. Fique atento, igreja, porque o Senhor, ele sempre nos alerta. É menos detalhe que a gente for observar, a gente vai ver que tem algo errado. E é necessário a gente orar. É necessário a gente buscar a presença de Deus para dentro da nossa casa. Porque o Senhor, muitas das vezes aqui na igreja, não vai revelar, mas Ele já revelou para você, e é você que vai orar. É você que vai dizer, espírito imundo, na minha casa você não é bem-vindo. É você que tem que se colocar de pé e falar, na minha casa só habita o Espírito Santo de Deus. É você que tem que determinar aquilo para a tua vida. E nessa noite, sei que o irmão Davi já orou, mas eu queria orar novamente pela sua família nessa noite. Eu queria orar por você nessa noite, igreja, porque muitas das vezes a gente sabe que a gente está passando por ataque espiritual. E a gente não tem força para orar. A gente não tem força para buscar. Muitas das vezes nosso casamento está tendo muita briga, intrigas. A gente sabe que não é normal, mas a gente não tem força para orar. Eu quero orar juntamente com a igreja, porque quando a gente busca o Senhor junto, o Senhor livra o nosso encontro. O Senhor manda resposta dos céus. O Senhor envia livramento. O Senhor socorre aqueles que clamam, aqueles que reconhecem que é fraco e precisa de um Deus Todo-Poderoso. Amém, igreja? Amém. Feche os olhos nessa noite, amém? Aleluia, Deus. Senhor Espírito Santo, aqui está o teu povo, Senhor Jesus. Eu apresento, meu Deus, cada lá, meu Pai, mediante a tua presença. Espírito Santo de Deus, aonde, Pai, o diabo tem achado brecha, Pai, repreenda agora. Lança por terra, Pai, todo laço maligno. Aonde, meu Deus, o diabo tem entrado, repreenda ele, Senhor. Lança por terra, Pai, toda fúria, Pai, de Satanás contra esta casa, essa família, Senhor. Repreenda, meu Pai, os laços, ó Pai, do maligno. Espírito Santo de Deus, onde, Pai, o diabo tem lutado, pelejado, repreenda agora, Pai, lança por terra em nome do Senhor Jesus. Meu Deus e meu Pai, o diabo quer acabar com os lares, quer acabar com as famílias, Senhor, colocando, meu Pai, desespero, colocando brigas, ó Pai, intrigas, mas nessa noite, pelo poder que há no nome de Jesus, repreenda agora, Pai, toda seta maligna. Repreenda, Pai, toda obra, Pai, de Satanás, em nome do Senhor Jesus. Alcança os casais, Pai, nessa noite, Senhor. Alcança os casais, ó Pai, nessa noite. Repreenda, Pai, toda briga, toda contenda, Pai, que o diabo tem colocado no meio deles. Repreenda agora. Lança por terra, Pai, toda obra das trevas agora. Repreenda, Deus, em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, alcança, Pai, os teus filhos. Dá o livramento, meu Deus e meu Pai. Acampa anjos, ó Deus, sobre as casas. Acampa anjos, ó Deus,
sobre as famílias. Livra, meu Pai, guarda, proteja, Deus, e me dá o livramento em nome do Senhor Jesus. Meu Deus e meu Pai, aqui tem pai, tem mãe, Deus vivo, que está buscando, meu Pai, direção na Tua presença, que está buscando força, meu Pai, para a sua casa, para o teu lar, para o seu casamento, para os seus filhos, ó Pai. Mas nessa noite, envia, meu Pai, força, envia vigor sobre eles, para que eles possam, Pai, estar atentos, para que nenhum espírito imundo venha bagunçar, venha entrar no lar, na casa, Pai eterno, em nome de Jesus. Senhor Espírito Santo, Jesus, envia, meu Pai, o Teu Espírito Santo sobre os lares. Guarda as famílias, Senhor, os filhos. Proteja, meu Pai, cobre com Teu sangue. Espírito Santo de Deus, socorre esta família agora, Senhor, dá o livramento. Habita, meu Deus, sobre esta casa agora, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus, envia, Senhor, Teu socorro, meu Pai, porque há poder em Teu nome, Jesus. Espírito Santo de Deus, aqui estão Teus filhos, meu Pai. Fala, meu Pai, com eles, Jesus. Fala, Espírito Santo de Deus, conforme, Pai, te deseja e almeja, Pai amado, Deus vivo. Espírito Santo de Deus, meu Deus e meu Pai, abençoa, Jesus. Aleluia, Deus. Amém, igreja? Amém. Irmã Clarice e irmão Luiz, levanta as suas mãos nessa noite. Aleluia, Deus. O diabo, ele tem lutado com vocês. A fúria do diabo é acabar com a união de vocês, com o casamento. Queima ele, Jesus. E o diabo, ele lutou, procurou brechas, mas não encontrou. Glória a Deus. E o projeto do inimigo, o desejo do maligno, é tocar sobre os seus filhos, colocando rebeldia neles, para que eles não venham ouvir vocês. Mas nessa noite o Senhor lança por terra todo o projeto do inimigo contra a casa de vocês. O Senhor repreende todo o laço maligno, tudo aquilo que o diabo projetou, arquitetou, para colocar rebeldia nos filhos de vocês. Nessa noite cai por terra, em nome do Senhor Jesus. Receba o livramento em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Irmã Jéssica, o Senhor, ele mandou louvar um pedaço de louvor para você nessa noite. Tá chorando porque se você tem um Deus e cuidar de você, Ele sabe de tudo do que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembra de onde você veio, aonde que você... Aleluia! Glória a Deus! Não era pra você estar aqui, mas Deus te disse assim: esse aí vou levantar, e onde colocar as mãos eu vou abençoar. Jéssica, aleluia a Deus. Guerreiros também choram. Aleluia, Jesus. Guerreiro também tem lutas, mas guerreiro também tem um Deus todo-poderoso. Aleluia, Jesus. Que sempre está ali disponível para te ajudar. O Senhor, Ele te guarda, Ele te ama tão profundo. Você sabe disso, não esqueça disso. Ainda que a lua, ainda tem dias que parece que está turbo, o Senhor está com você. Não desista. O Senhor sabe de tudo. Vou falar mais uma vez. Guerreiros também choram. Aleluia, Jesus. Amém? Amém. Aleluia a Deus.
Amém, igreja? Amém. Deus abençoe a todos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, pode se assentar, amém? Aleluia. Jesus, traz uma breve palavra aqui. Glórias a Deus. O Senhor colocou no meu coração. Eu falei, Jesus, se o Senhor me der a oportunidade, eu vou estar lendo para a igreja. Enquanto o pastor João, ele dá um testemunho aqui, eu me lembrei de um dia, em casa também, e minha esposa estava lavando a louça. Eu estava no quarto e eu saí do quarto, fui até lá na cozinha. Quando eu coloquei a porta entre o quarto e a cozinha, quem conhece, quem já foi lá em casa sabe como é que é. E eu vi um espírito parado na porta. Ele estava deitado, só observando. Para que os irmãos entendam, é um espírito, eu vi como um lobo, muito grande e preto, só observando. Na hora, irmãos, meu corpo começou a arrepiar, veio aquele calafrio. Eu olhei, continuei caminhando e falei para minha esposa, você não sabe o que eu estou vendo ali na porta de casa. E ela falou assim, olha, nem estou olhando, porque eu sei que está lá e eu estou com medo. Aí eu falei, amém. Então eu vou... Ela não estava olhando por medo, né? Falei, eu vou orar então, porque esse espírito não é bem-vindo aqui, ele não vai ficar aqui. Eu cheguei até na porta de casa, estava aberta, estendi minhas mãos e comecei a orar e pedir para Jesus e repreender e expulsar aquele espírito. Depois eu não vi mais, irmãos. E é como o pastor João disse, a gente tem que vigiar, pedir para Jesus quando ver que tem algo de errado e orar e pedir para o Senhor, porque Deus, Ele ouve nossas orações. Amém? Glórias a Deus. Eu estou lendo uma palavra bem rápida, não precisa abrir. Em Lucas 8, versículo 1 a seguir. O título diz, as mulheres que serviam a Jesus com seus bens. E aconteceu depois disso, que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram os 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com suas fazendas. Amém? Irmãos, é interessante porque é pouco pregado, muitas das vezes pouco lembrado o que essas mulheres faziam por Jesus. E muitas das vezes você olha e fala, mas Deus, como é que eu vou servir ao Senhor? Porque a gente tem algo em mente que servir a Deus é fazer algo dentro da igreja. Muitas das vezes é ter um cargo, ser um obreiro, ser um diácono, ser um pastor. Mas a Bíblia diz que essas mulheres, diferente dos 12, elas serviam ao Senhor com tudo aquilo que elas tinham. Eu vejo gratidão da parte delas com o Senhor. Como foi pregado, Deus já tem feito muito por nós. E o que nós temos feito pelo Senhor? Muitas das vezes a oportunidade que eu e você tem de fazer algo para o Senhor, a gente faz muitas das vezes de qualquer jeito. A Bíblia fala de outra mulher em qual ela ungiu os pés de Jesus com o melhor perfume daquela época. Ao ponto de Judas olhar e falar assim, nossa, a gente podia vender e dar aos pobres, ela jogou aos seus pés. Jesus responde de uma forma interessante que os pobres continuariam ali, ia ter muitos pobres ainda para poder ajudar. E a Bíblia continua dizendo que ele falou porque ele era apegado com o dinheiro e ficava com a bolsa. Mas a intenção daquela mulher não foi desperdiçar e sim ungir os pés do Senhor, como uma forma de agradecimento, como uma forma de poder servir o Senhor com o seu melhor. E eu vejo nessa palavra em Lucas 8 aquilo que foi pregado. Elas não faziam de qualquer jeito. A oportunidade delas servir ao Senhor é com os bens. E foi muito diante do Senhor valoroso aquilo. Porque era necessário que Jesus tivesse recurso. E aquelas mulheres serviam o Senhor com os bens que elas tinham. Ao ponto de dar tudo aquilo que elas tinham para Jesus. Como gratidão a Jesus por tudo aquilo que Jesus fez. Muitas das vezes a gente recebe muitas coisas de Jesus. A gente é abençoado, como a Bíblia diz. Muitos são libertos, são curados, e quando chega para servir ao Senhor é de qualquer jeito. Então Davi viu isso. Ele estava levando a arca de qualquer jeito, até o ponto de deixar a casa do servo do Senhor, ali a arca da aliança, e voltar lá para Israel e fazer da melhor forma, da forma correta que o Senhor te ordenar.
Então que nós venhamos ouvir o que foi dito e ter temor do Senhor. Às vezes você fica olhando e falando assim, mas como é que eu vou servir o Senhor? Você pode servir da melhor forma possível, da forma que você pode. A condição de servir ao Senhor, Deus já te deu. Só basta a gente querer servir e fazer o melhor para o Senhor, amém? Está passando, voltando a palavra para o diácono Davi. Nós vamos se colocar de pé. E só basta nós orar. Glória a Deus. Quando o irmão João teve a oportunidade para estar orando, glória a Deus, pela família, quando eu estava orando ali, o Senhor me passou duas visões, glória a Deus. Uma foi com a filha da irmã Carliane e outra foi com o irmãozinho aqui. Eu vi o irmãozinho, a senhor aqui. Eu vi o Senhor me mostrou o Senhor com um copo branco na mão, aquele copo branco na mão e um líquido branco dentro. Mas não era água, era um líquido, era uma cachaça. E Deus está falando assim, olha, muitas das vezes quando nós falamos, fica na presença de Deus, não é a igreja, é nós. Porque vai que nós se muda, tem alguma emergência, nós se muda. A igreja vai com nós, a nação de Cristo vai junto, a assembleia vai junto, não, é nós. Nós que temos que se posicionar na presença de Deus. E Deus fala assim para ti, se você não se posicionar, você vai pegar o copo, você vai beber. E o inimigo quer isso, quer que nós fique na miséria, quer que nós fique destruído. Infelizmente, que nem o povo fala, que nós coma o pão que ele amassou. É a regra da Bíblia. Se nós não andar certo, nós vamos comer o pão que o diabo amassou mesmo. Isso é a regra, isso aqui. Amém, irmão? Receba da parte do Senhor Jesus. E a irmã, Deus nitidamente, eu vou falar o que Deus me mostrou, que nem o irmão, que nem a irmã. Mostrou a sua filha, a senhora falando assim, vai comprar pão, vai comprar algo, e dando dinheiro para ela comprar algo. E ela ia sozinha, mas ela não voltava, ela se esquecia de onde morava. Ela se esquecia o caminho de volta. Eu não sei como que está a mentalidade, eu não sei como que está a mentalidade da sua filha, eu não sei. Eu não ando, não conheço. A senhora mal fala dela. Eu nunca escutei a senhora falando dela para mim. Então Deus está dando um livramento na mente dela, para que ela venha enxergar, para que ela venha ter o caminho certo. Amém? Receba da parte do Senhor Jesus. Vamos fazer a oração da fé. Amém? Glorioso Deus e eterno Pai, Pai querido Deus amado, Senhor Deus da glória, eu te agradeço, Senhor, por essa rica oportunidade. Agradeço, Jesus querido Deus amado, Pai, a qual o Senhor colocou, Senhor, esta palavra no meu coração, Jesus querido Deus amado, para que nós venhamos, Jesus, cada dia mais, Senhor, temer ao Senhor, Jesus querido Deus amado, cada dia mais, Senhor Jesus, entregar, Senhor, o bom, Senhor, o melhor, Senhor, para ti, Senhor. Pai querido Deus amado, Senhor, leva nós em paz e segurança, Pai, para o nosso lar, Jesus, no guia, Senhor, tira, Pai, tira, Jesus, qualquer empecilho, Pai, tira, Jesus, qualquer, Senhor Jesus, que o inimigo tenha colocado, Pai. Oh, Senhor, abençoa a nossa família, Pai, abençoa os nossos entes queridos que estão fora, Pai, da tua santa presença. Outra hora estava, Pai, agora eles estão, infelizmente, Jesus, servindo o mundo, Pai, estão aí, Jesus, no mundo de horror, bebendo, mentindo, Pai. Oh, Senhor Deus nos guarde, Pai querido Deus amado, Pai, ao voltar para o nosso lar, Jesus. É assim que nós pedimos e te agradecemos desde já. Amém? A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus.